Então, aqui estamos para mais um momento de audição dessa vez, sobre o naturalismo, que é um movimento artístico e cultural que se manifestou na literatura, no teatro e nas artes plásticas, e também teve como principais características a objetividade, impersonalidade e o retrato fiel da realidade. Ele surgiu na França em meados do século XIX e se espalhou rapidamente por outros países da Europa e do mundo. O oposto do romantismo, que se apresentou uma face sonhadora, com realizações, cheia de subjetismo e uma fuga da realidade. O naturalismo ele prezou pelo objetivismo científico, influenciado pelos correntistas científicas e filosóficas que surgiram na Europa, como o determinismo, o darwinismo e o cientificismo. Para os artistas naturalistas, tudo estava determinado e possuía uma explicação lógica pautada na ciência. Através de uma visão imparcial dos fatos, nada era sugerido ou apresentado de maneira subjetiva. O ser humano ele passou a ser visto como uma máquina, sem livre-arbítrio, e influenciado pelo meio social, físico em que ele estava inserido. Assim, surge a arte de denúncia social, focada nos temas da pobreza, da desigualdade, da disputa de poder, das patologias sociais. No Brasil, o movimento naturalista começa em 1881, com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Já em Portugal, o movimento surge em 1875, com o romance O Crime do Padre Amaro, do escritor Eça de Queiroz. E como todos os outros momentos literários, o naturalismo tem as suas características, né? O determinismo é uma das, que, segundo essa corrente teórica, a natureza determinada é o caráter, o comportamento do ser humano, uma vez que tudo já era pré-determinado ou estabelecido por essa perspectiva, o homem é influenciado pelo meio em que vive, sendo fruto dele. Eu acho que alguém... Foi só impressão. Aí vem o positivismo, que é uma corrente filosófica que se apoia na ciência para atingir o conhecimento verdadeiro, e depois os teóricos, os conhecimentos científicos, e utiliza a explicação das teorias e das leis científicas, bem como o ser humano e a sociedade. Uma outra característica é o objetivismo científico. Aí os naturalistas, eles têm a ciência como chave e os fatos eram explicados à luz das correntes científicas que vigoravam em meados do século XIX. Assim, os artistas naturalistas eles não projetam em suas obras utopias ou ideias idealizadas. Já no darwinismo social, isso era pautado na, nas ideias de Charles Darwin, como seleção natural e o evolucionismo. Esse conceito sugere que os mais fortes sobrevivem à diversidade da sociedade, enquanto os outros se enfraquecem. Oposição ao romantismo. Aí são o avesso às ideias românticas de fuga da realidade, da subjetividade. O naturalismo focou em aspectos da objetividade, além de se retratar a realidade sem idealismo.
A imparcialidade e a impessoalidade já apoiava as correntes científicas para explicar a realidade. Os autores do naturalismo costumavam ser objetivos, imparciais, impessoais e em suas descrições. Assim, eles deixam de lado os juízos de valores e opiniões que não estão fundamentados em teorias. Ainda tem a descrições detalhada. Na literatura naturalista, existem grandes preocupações com as minúcias, pois os autores pretendem fazer um retrato fiel de onde se passa a trama. Para isso, as narrativas naturalistas costumam ser lentas e cheias de detalhes. A zoomorfização é influenciada pelo darwinismo social no naturalismo, onde as personagens apresentam características animalescas e intuitivas através de uma perspectiva biológica. Assim, os comportamentos humanos se aproximavam dos animais, mostrando que o homem é condicionado pelo meio em que ele vive. E aí vem a característica da passividade do ser humano. Na arte naturalista, os seres humanos são produtos das forças do mundo e, por isso, eles não possuem livre-arbítrio. Eles são guiados pelas leis científicas e influenciados pelo meio social e físico em que vivem. E aí a gente chega na parte em que traz a literatura no naturalismo ou naturalismo na literatura. A literatura naturalista, ela surgiu em 1967 na França, com a publicação da obra Thérèse Raquin e de Émile Zola em 1840 e 1840 e 1912. Esse é considerado o primeiro romance naturalista e que posteriormente inspirou muitos escritores. Naquele momento, a obra foi criticada por abordar temas relacionados com a morte, os interesses e a sexualidade. Sobre a publicação de Thérèse Raquin, Ferragus, crítico do século XIX, existe um comentário, que é: estabeleceu-se há alguns anos uma escola monstruosa de romancistas que pretende substituir a eloquência da carnagem pela eloquência da carne, que apela para as curiosidades mais cirúrgicas, que reúne pestíferos para nos fazer admirar as veias saltadas, que se inspira diretamente do cólera, seu mestre, e que faz sair pus da consciência. Thérèse Raquin é o resíduo de todos esses horrores publicados presentemente, e nele escorre todo o sangue e todas as infâmias. O naturalismo na literatura traz, embora Thérèse Raquin tenha inaugurado a literatura naturalista, a obra de Émile Zola, Germinal, em 1881, foi considerada uma das mais importantes do naturalismo francês. Nela, o escritor apresenta as condições subhumanas de trabalho em uma mina de carvão. Vale ressaltar que o romance naturalista também é conhecido pelo nome romance de tese, pois defende um ponto de vista apoiado em diversas correntes teóricas, como o determinismo, o positivismo e o evolucionismo. Ele busca, na ciência, explicação para os fenômenos. Chegando alguém. Surgindo no século XIX na Europa, os movimentos realista e naturalista apresentam diferenças e similaridades. E os opostos ao movimento artístico anterior, o romantismo, ambos buscam apresentar um retrato fiel da realidade.
sem idealismo e sem subjetividades. Na literatura realista e naturalista, os escritores fazem descrições minuciosas do ambiente e das personagens. No entanto, como diferença, podemos apontar as personagens e os temas abordados. No naturalismo, há uma animalização dos personagens, as quais são movidas por instintos. Geralmente são apresentados personagens de classes mais baixas. Os temas mais explorados são a pobreza, a desigualdade, a corrupção, a violência, o sensualismo e o erotismo. Já no realismo, as personagens também são pessoas comuns, com defeitos e manias, mas pertencente à classe média. No realismo, há um maior aprofundamento psicológico das personagens e os temas preferidos pelos escritores versam sobre o cotidiano, os defeitos humanos, as instituições, o poder e as diferenças sociais. Desta maneira, podemos considerar o naturalismo como um desdobramento do realismo, sendo mais radical e exagerado que ele. O naturalismo brasileiro surgiu no século XIX em meio à agitação política e social promovida pela crise do Segundo Reinado, que culminaria na proclamação da República em 1889. Na literatura, o marco inicial do naturalismo brasileiro é a publicação da obra, em 1881, O Mulato, do escritor Aloísio Azevedo, considerado o primeiro romance de tese do Brasil. A obra aborda o tema do preconceito racial, muito vigente na sociedade da época. Além do percussor do movimento naturalista, Aloísio de Azevedo, outros autores que contribuíram com seus escritos foram Raul Pompeia, Adolfo Caminha e Inglês de Souza. Aloísio de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão, foi um dos principais escritores do movimento naturalista. Embora O Mulato seja um romance que inaugura o movimento naturalista do Brasil, sem dúvida, O Cortiço, publicado em 1890, é sua obra de maior importância. Nela, o escritor retrata a vida de diversos personagens que vivem em um cortiço no Rio de Janeiro, revelando aspectos da sociedade carioca em finais do século XIX. Suas obras de maior destaque são O Mulato, de 1881, Casa de Pensão, em 1884, e O Cortiço, em 1890. Trecho da obra O Cortiço. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiam ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada que ficara de véspera nos coradouros umedecia o ar e punha-lhe um fardo acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem, e alguns pontos azulados pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Entretanto, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Ouviam-se amplos bocejos, forte como a muralha das ondas. Pigarreava-se grosso por toda parte. Começavam as xícaras a trelintar.
O cheiro quente do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras. Os bons dias, reatavam-se conversas interrompidas à noite. E, pequenada, cá fora, tranquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andavam. Raul Pompeia, 1863-1895. Nascido em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, colaborou com a produção literária naturalista e realista no Brasil. De estética naturalista, destaca-se o seu romance O Ateneu, de 1888, que apresenta forte crítica social e moral. A obra é repleta de descrições do ambiente em que a trama se passa, colégio interno, além de apresentar um retrato psicológico das personagens e de suas características animalescas. Além do Ateneu, outras obras do escritor são Uma Tragédia no Amazonas e As Joias da Coroa. Trecho do Ateneu. Frequentara como externo durante alguns meses uma escola familiar do Caminho Novo, onde algumas senhoras inglesas, sob a direção do pai, distribuem educação à infância como melhor lhes parecia. Entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as lições com maior regularidade, e bocejava até as 2, torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos brancos que o colégio comparara, de pinho e usados, lustrosos do contato da maquiagem de não sei quantas gerações de pequenos. Ao meio-dia, dávamos pão com manteiga. Esta recordação gulosa é a que mais pronunciadamente me ficou dos meses de externato, com a lembrança de alguns companheiros. Um que gostava de fazer rir a aula, espécie interessante de mono-louro arrepiado, vivendo a morder, nas costas da mão esquerda, uma protuberância calosa que tinha. Outros adamados elegantes, sempre retirados, que vinha à escola de branco, engomadinhos e radioso. Fechava a blusa em diagonal, do ombro à cinta por botões de madrepérola. Mas ainda, a primeira vez que eu ouvi certa injúria crespa, um palavrão cercado de terror no estabelecimento, que os partistas denunciavam as mestras por 2 iniciais, como em monograma. Adolfo Caminha, nascido em Aracati, no Ceará, foi um grande expoente do naturalismo no Brasil. Suas obras fazem duras críticas à sociedade e evocam diversos temas relacionados com tragédias e violência. Na estética naturalista, seu romance de maior relevância é a Normalista, publicada em 1893. Nele, o autor aborda o tema do incesto entre o personagem normalista, Maria do Carmo, e o seu padrinho. O outro romance de Adolfo Caminha, que merece destaque, é O Bom Crioulo, 1895. Nesta obra, o autor traz à tona o assunto da homossexualidade, um tabu na época em que foi publicado, e por isso foi duramente criticado. Trecho da obra A Normalista. Era sua filhada, mas a Deus. Não havia entre ele e a menina o menor grau de consanguinidade, portanto, não podia haver crime nas suas intenções. Se Maria houvesse de cair nas garras de algum
bacharelete safado fosse ele, João da Mata, o primeiro a abrir o caminho. Demais, argumentava de si para si. Podia arranjar tudo sem que ninguém soubesse. O segredo ficaria entre ele e a afilhada, inviolável como a sepultura de um santo. E aí, parafusando no meio simples e natural de conquistar o coração de Maria. Toda a questão era de oportunidade. Inês de Souza, inglês, de Souza, nascido na cidade de Óbidos, no Pará, participou da fundação da Academia Brasileira de Letras, embora tenha se destacado na política. Alguns críticos o consideram introdutor do naturalismo no Brasil, com a publicação da obra O Coronel Sangrado, 1877. No entanto, esse romance não teve muito reconhecimento no momento em que foi publicado. A obra que o consagrou foi O Missionário, publicada em 1891, que aborda os aspectos morais de um religioso que começa a se interessar por uma mestiça clarinha. E daí em diante, nos dias seguintes, sempre aquele vulto de mulher, indo e vindo pelo quarto cuidadosa, falando meigamente e com uma solicitude incômoda. E então a figura de João Pimenta, calado e estúpido, limitando-se às 2 saudações por dia, e do Felisberto falando sem parar, curioso, impertinente, fatigante com o seu latim, das brenhas e das suas receitas da mãe Benta de Mauê, para todas as moléstias, e a da Clarinha, a mameluca e a irmã do Felisberto, com sua saia de chita verde. Sobre a camisa, sem anáguas, e o seu cabeção rendado, que num descaro imprudente deixava ver a pele acetinada e clara. Trontavam-lhe na cabeça um vai e vem contínuo de entrada e saída, entremeadas de palavras ocas, de uma sensibilidade extrema, de cuidados excessivos, que lhe deixavam, sobretudo, as palavras e os cuidados da rapariga. Uma impressão penosa, aquela mameluca, incomodava-o, irritava-lhe os nervos doentes, com o seu pisar firme de moça do campo, a voz doce e arrastada, os olhos languidos de crioula derretida. O naturalismo em Portugal teve início na década de 70, manifestando na literatura e na pintura. O marco da literatura naturalista portuguesa é a preocupação do romance O Crime do Padre Amaro, em 1875, do escritor Eça de Queiroz. Essa obra reúne aspectos da escola realista e naturalista, movimentos que se completaram e aconteceram de maneira simultânea. Além do introdutor do movimento português naturalista, Eça de Queiroz, outros escritores são Abel Botelho, Júlio Lourenço Pinto. Na pintura naturalista portuguesa, os artistas que tiveram grande notoriedade foram Silva Porto, José Malho e Columbano Bordalo Pinheiro. Todos eles fizeram parte de um grupo que ficou conhecido como Grupo do Leão, formado por artistas
formado por artistas naturalistas que se reuniam em Lisboa e contribuíram para a divulgação da arte naturalista. Autores naturalistas portugueses e suas obras. Essa de Queiroz, nascido na cidade de Póvoa, em Varzim, no norte de Portugal, foi considerado um dos maiores escritores portugueses. Sua obra, que inaugurou o movimento naturalista em Portugal, O Crime do Padre Amaro, em 1875, que relata o envolvimento amoroso de um pároco com uma mulher noiva. O livro recebeu diversas críticas, pois abordava temas polêmicos para a época. Além desse romance, merece destaque O Mistério da Estrada de Sintra e A Tragédia da Rua das Flores. O Crime do Padre Amaro, uma catástrofe em parte amorosa e em parte política, um drama doméstico e social. Forçaram assim, depois de lutas heróicas, a viajar de um a outro cartório com um saco de lustrina cheio de autos. O destino tornara o igual a tantos heróis que lera nas novelas sentimentais, e o seu paletó coçado e os seus jantares a 4 vinténs e os dias em que não tinha dinheiro para o tabaco. Tudo atribuía ao amor fatal de Amélia e à perseguição de uma classe poderosa, dando assim, por um instinto muito humano, uma origem grandiosa às suas misérias tribais. Abel Botelho, nascido em Tabuaço, na região norte do Portugal, teve uma carreira política, militar e diplomática. Além disso, ele foi crítico literário e contribuiu com seus escritores para os movimentos realista e naturalista. Escreveu uma série de romances forçados em temas de patologia social. Em Barão de Lavos, Barão de Lavos, o autor versa sobre o tema da homossexualidade e faz crítica à sociedade portuguesa da época. Além desse romance, destacam-se Amanhã, 1901, Fatal Dilema, 1907, e o Próspero Fortuna, de 1910. Obra de Barão de Lavros. A plenitude da vida, a arrogância genital, a evolução orgânica ao máximo, própria dos 32 anos, mantinham no Barão ainda fortes e dominantes as tendências naturais da virilidade. Ele tinha, por enquanto, juntos ao efebo, os mesmos apetites de penetração e de posse que o homem sente de ordinário para com a mulher. Todavia, em raros momentos de vertigem, ao contato da sua carne com aquela outra virilidade impetuosa e fresca, percorria-lhe os músculos, fúlgidos, breve, um movimento efeminado. Faiscava-lhe no espírito uma pergustação de prazer que tivesse por base a passividade, o abandono. Entrava de suporar-lhe da vontade uma solicitação em esforços de não se entregar, de ser possuído, de ser femeado em suma, o que era, a um tempo, corolário do seu temperamento, é sinal de patagônico do finalizar de uma raça inútil, do agonizar de uma família que vinha assim desfazer-se, podre das últimas aberrações e das últimas baixezas na pessoa do seu representante derradeiro. Júlio Lourenço Pinto nasce no Porto, no norte de Portugal,
e se destacou como crítico literário e escritor realista, naturalista. Publicada em 1879, sua obra Margarida apresenta crítica à sociedade portuguesa do final do século XIX, desvendando patologias sociais, morais e psíquicas. Além dela, escreveu os romances A Vida Atribulada, O Homem Indispensável e O Bastar. Tudo entre o meados de 1880, 1883, 1889 foi O Bastar. E aí, daquela de entre vós, a desgraçada, se algum aí comete, porventura, um nefasto crime de esconder algum pensamento ruim, de ocultar algum pecado, de abrigar no coração como uma víbora venenosa alguma impureza não confessada. Ai dela, essa seria a ovelha leprosa entre o rebanho imaculado. Essa seria como erva ruim, de que as outras deveriam fugir. E se essa tal, de coração impuro, aí está, que se apresente, que se afaste das outras, que confesse humilde e contrita do seu hediondo pecado, que se roge aos pés do Senhor, que se desarme, enquanto é tempo, a cólera celeste. E aí, daquele que neste momento Augusto foi indigna de tocar com os seus lábios maculado o pão eucarístico, este pão dos anjos, este alimento delicioso, precioso sangue do divino esposo, ai, daquele que neste momento solenismo não derrama sincera lágrima de arrependimento pelas ofensas que fez a Deus, porque sobre ela recairá todo o rigor das penas eternas. A pintura naturalista. Além da literatura, o naturalismo se destacou na pintura. Na arte naturalista, os pintores eles apresentam paisagens naturais, cenas cotidianas, com personagens de classes mais baixas. Da mesma forma que na literatura, a pintura naturalista se opõe à escola romântica, focando na objetividade e na representação mais fiel da realidade, sem idealizações e sem subjetivismos. Na França, destaca-se o pintor Honoré Daumier, 1808-1879, na Alemanha, John Gerg Green, que se radicou no Brasil. As pinturas naturalistas no Brasil, a grande parte dos pintores de estética naturalista fazia parte do grupo Green, orientado pelo alemão George Green, e focado nas pinturas de paisagens. Alguns nomes mais representativos do grupo Green são Antônio de Pereira, 1860 a 1937, Garcia e Vasquez, de 1859 a 1912, Joaquim de França Júnior, de 1838 a 1890, Francisco Joaquim Ribeiro, de 1855 a 1900, e Giovanni Battista Casneto, de 1851 a 1900, e Hipólito Boaventura Caron, de 1862 a 1892. O teatro naturalista. Muitos literatos do naturalismo produziam texto de dramaturgia, e assim o teatro teve também um grande destaque no movimento. Os palcos naturalistas estavam focados nos detalhes para melhorar, representar os objetos em cena. O percussor do naturalismo literário na França é Émile Zola. Foi um dos que contribuíram para o desenvolvimento do teatro naturalista com a sua obra de dramatologia Thérèse Raquin, em 1873. O escritor francês adaptou seu romance, que inaugurou o movimento literário naturalista, em peça teatral dividida em 4 atos. Na Alemanha, Geert
em 1862 de 1946, é considerado um dos introdutores da estética naturalista no teatro. Sua obra mais emblemática do período São Luís Tecelões, escrita em 1892. Nela, o autor retrata a luta de trabalhadores de uma fábrica de tecido e suas inquietações. Na Rússia, destaca-se o dramaturgo Máximo Gorki, de 1868 e 1936, e a sua obra teatral Pequenos Burgueses, escrita em 1901, e que aborda o tema das classes sociais e o espírito burguês. E aqui a gente abre para que vocês comentem. Tive umas paradas assim, é porque meu telefone não está parando de tocar, e eu sou uma pessoa que ou me concentro ou não me concentro, né? E diante das notícias desde ontem, como eu disse no início, eu acho que as meninas, vocês não estavam todos, mas emocionalmente eu estou bem chacoalhada um pouquinho, né? Então isso também atrapalha. Mas responsabilidade é responsabilidade. Dia 22 é dia 22. Então vamos lá, a gente pode abrir aqui para as conversas. Sei que manhã se preparou para fazer a leitura. Rosângela, a moça que fez o poema, ela já está aqui presente ou ela não estará? Eu vou verificar só um minutinho, meu amor. Certo. Enquanto isso, manhã que estava ali nas pesquisas, a voz vai ser direcionada à manhã hoje, porque ela estava muito preocupada com esse momento. E sei que ela vai contribuir muito, 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 muito. Então, o microfone já está aberto, eu estou fechando o meu só para ouvi-la. Ai, 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 ai. O que ela fez? Fale o que você sabe falar. O que você achou? O que lhe chamou a atenção? Eu achei muito interessante, porque houve até um encaixe, se é que podemos dizer, entre o naturalismo e o realismo. Porque o realismo é o naturalismo, pode ser. E o naturalismo pode ser o realismo. É uma interseção. Não é? Eu acho como que é um encaixe verdadeiro. Um reforço uma transição, é como uma transição, É. como um ponto de interseção. Um ponto de interseção. É um reforço, não é? É diferente dos outros. É porque o naturalismo vai além do realismo. Eu entendi assim. Ele vai além. É muito forte o meio entre os dois. E é muito simples. Eu acho que o naturalismo é mais profundo. Porque é o que se vê, não é? Não precisa se buscar tanto. Ele já está aparecendo a gente, não é isso? Vocês sentem assim? Não precisa haver uma busca muito profunda, embora que houvesse o aprofundamento na hora exata, na hora certa. Mas eles já estavam presentes, eles já estavam à nossa vista. Entendeu como é que eu acho? Parece um médico, né, falando, eu acho. Vocês acham assim também? É porque eu entendo, eu sei que aconteceu na mesma época, né? E perceba, não sei se vocês perceberam, que o realismo, o naturalismo aqui e no Brasil acontecem praticamente na mesma época, né? A diferença de 5, 6 anos, né? É bem próximo do Brasil. Porque o realismo, eu entendo assim, que o naturalismo vai além do realismo, porque o naturalismo é o realismo, só que de uma forma, pelo que pelo que a gente viu aqui.
o realismo, o naturalismo vai além, porque o naturalismo é um realismo requintado. Porque no realismo não se fala assim tanto do, vamos dizer assim, as características até animalescas, né, das pessoas, né? Uma coisa bem... Uma forma mais aberta aí mesmo. É mais profundo, né? Vem de uma forma mais aberta, mais explanada e mais profunda, exato. Vamos dizer assim, popularmente, mais escancarado, vamos dizer assim, né? Eu não quis usar esse termo, porque eu achei que seria elegante da minha parte, mas foi o que tinha me dito. É de uma forma mais aberta, né? Como você falou, vamos dizer assim. Mas eu costumo fazer uma observação, e até algumas pessoas não gostam muito. Eu digo que o homem, o ser humano, né, as únicas coisas que, de fato, ocorreram de forma grande foram o avanço tecnológico e o aumento populacional. No mais, o homem continua nas cavernas. Eu penso desse jeito. Pelo que eu vejo, pelo que eu percebo, pela minha percepção de mundo, né? E foi bem colocado nessa questão dessa transição do realismo para o naturalismo, é que a coisa foi assim, não, pô, é isso aqui, isso, isso e isso. Só que muita gente ainda se choca. Por quê? Porque ainda está lá atrás no realismo, na represália do realismo. Ainda está na represália do realismo. Então, até as pessoas começarem a interpretar, começarem a aderir e entender, porque, veja, nós primamos por uma coisa chamada o quê? Seja o que for, sempre, né? Pelo menos, mesmo que seja na falácia, né? Que as verdades sejam colocadas e trazidas. E tem muita gente que faz essa colocação, mas é falácia. Mas existe isso, né? Existe isso. E observa que os pontos abordados, né, são coisas que hoje a gente vê notícias, nos dias de hoje. Você vê que, basicamente, quer dizer, o naturalismo foi no século XIX, mais para o final do século XIX. Já para entrar, e chegou a entrar no século XX, porque teve grande influência, né? Aquela passagem do Cortiço, então, quando ele relata a abertura das janelas, mas, gente, a cidade que foi capital do Brasil mais tempo chama-se Rio de Janeiro, né? Sim. E ainda existem algumas regiões e alguns bairros aqui que, se a gente observa, né, tem algumas características, principalmente, por exemplo, Santo Cristo. No Santo Cristo tem algumas colocações assim, São Cristóvão, algumas partes, né? Mas observa quando se fala da questão social. Quando se fala da questão social. Porque quem escreve, normalmente, não vai escrever para pessoa, naquela época, principalmente, para pessoas com menos instrução, que era o caso, ou ainda hoje é a maioria, naquela época ainda era pior. Naquela época ainda era pior. Então, isso chegava a quem? A quem sabia ler e quem sabia escrever. Eu estou partindo para a parte da literatura, não estou nem partindo para a parte da arte, porque se eu for partir para a parte da arte ou até para a parte da ciência, que esse, por incrível que pareça, apesar de ser um espaço de tempo curto em relação até às demais épocas, outras que passamos aqui, que até colocamos aqui, ao meu ver, a fundamental. Porque como assim? É como você sair para a verdade. A realidade é essa. E se você observa, tudo até hoje é a mesma coisa. Né? Sim, Diferentemente, o avanço tecnológico
indiferentemente do aumento populacional. Mas as coisas continuam as mesmas. Os crimes, os pecados, a igreja. Isso aí exige, mãe, um conhecimento de história também, conhecimento de história muito profundo. E essa parte, e o naturalismo, se a gente fosse realmente abordar ele na sua amplitude, nós passaríamos uns 3 dias aqui falando sobre. Eu queria até perguntar para a Maria Lúcia Gerep, que está com o microfone trancado, qual foi o período, que eu não estou me recordando agora, em que Pavlov morreu ou viveu, o período que ele viveu. Pavlov, o criador da teoria de Pavlov, que o cachorro salivava, ficava com pato, não sei o quê, papá. Vocês estão me ouvindo? Alguém sabe o período que Pavlov viveu? Maria Lúcia Gerep? Período de quem viveu, não entendi o nome da pessoa. Pavlov. Isso aí eu estudei isso aí no ginásio, em 1900. Fernando. Ele na década de 1800, do século, né, 19, 1800, 1840, né? Tá vendo? Então, é o naturalismo. E aí ele morreu já agora, ele morreu já no século XX. Sim, então ele pegou esse período do naturalismo, né? E ele que descobriu através da ciência, que é como fala aqui, que descobriu através da ciência, por exemplo, né, ele com os cães, ele trabalhou com cães, e ele punha um pedaço de carne lá fora, quando ele se aproximava com aquele pedaço de carne, sem ver, o cachorro começava a babar, começava a salivar. Assim como a gente, quando gosta de comer alguma coisa, ou quer comer alguma coisa, ou fica pensando muito numa comida, a gente também saliva. Quer dizer, não são só os cães. Eu gostaria de pedir para Maria Lúcia, por favor, que me fizesse algumas colocações sobre, se for possível, sobre Darwin, sobre a influência de Darwin em tudo isso. Érica, com sua licença. Na questão, bom, eu penso não, eu acho que é assim, ó, que o realismo, né, ele mostrava assim a vida real. Aí o naturalismo é a consequência do realismo, né? Só que foi influenciado por essas teorias científicas aí, né? Com Darwin, né? Principalmente por Darwin, né? Porque o Darwin ele influenciou muito, muito mesmo na questão do naturalismo lá, o cientificismo, né? Esse método científico, tudo isso aí influenciou demais lá o naturalismo, né? Porque o que Darwin falava, né, é uma teoria, acho que todos conhecem, é uma teoria evolucionista, né? E ele defende, por exemplo, que as espécies todas, né, elas são mutáveis e que têm uma ancestralidade comum. E as espécies. O mesmo DNA, né? Hã? O mesmo DNA. Isso, também. Tanto o rato Também. quanto o homem, por exemplo. Isso, o rato e o homem têm os DNAs muito parecidos. Lógico que não é igual, não, ninguém está falando em igualdade. É que houve uma evolução a partir de um DNA, né? Mas essa questão do DNA, o Darwin não sabia na época. Ele fez tudo comparando, adquirindo espécies, selecionando, e ele chegou à conclusão que tinha uma seleção natural. Quer dizer, os mais adaptados, eles sobreviviam. Né? Os menos adaptados, eles morriam. Por isso daí... Maria Lúcia, me perdoe. Ah. Por isso que tem uma passagem, não lembro qual foi a passagem que a Érica leu, de qual livro foi,
que quando o escritor faz alusão ao comportamento humano, ele relata como se fossem animais. Isso, no naturalismo, né? Isso. Por favor, prossiga. Aí isso quer dizer o seguinte, mas também há um lado que eu sempre converso com o Fernando. Nós, seres humanos, somos parte de toda a vida, que somos parte, né, de todos os seres vivos do planeta. Nós somos parte. Nós assim, nos achamos superiores muitas vezes, né? Muitos se acham que são melhores que outras espécies. Mas, na realidade, nós somos parte. Nós somos seres humanos, racionais, tudo, mas somos seres vivos, né? Se for ver, somos todos parte dessa imensidão aí de seres vivos. E Darwin, ele, na época, ele não tocou muito em evolução humana, ele falou de outros seres vivos, sendo que o homem, na época, ele pegou toda essa ciência dele, essa pesquisa dele, a teoria dele, e se colocou, né? Aí muita gente fala assim, porque nós viemos do macaco, muita gente tem essas ideias ainda, né? Mas ele influenciou muito o naturalismo. Então, a gente vê que o realismo ainda não tinha a questão do Darwin, do método científico, da ciência presente. Já no naturalismo tem a questão científica muito presente. Então, e o Darwin influenciou nisso daí, tanto que ela falou que nasceu na França, o naturalismo. Né? Então, aí era uma realidade. Aqui no Brasil, eu vejo assim, ó, que o pessoal que escreveu, eles relatam assim, as mazelas sociais, né? As questões sociais, que até então ninguém falava muito isso. A questão do sexo lá, da religião, toda essa. Foi tudo do naturalismo, quer dizer que no realismo não se falava, era meio camuflado isso Foi daí, uma né? quebra de véu, né? É, isso. Por exemplo, eles falam da realidade social, da realidade política, da realidade econômica, né? E até alguns falavam também de abolição da escravatura. Você vê o cortiço que ela leu, é tudo uma questão muito social lá, muito presente lá, a questão social. Totalmente social. No livro Cortiço, sim, é muito social, né? E aí, quem influenciou nisso foi principalmente Charles Darwin com a teoria da evolução, né? Que é uma teoria que ainda tem sustentação, porque, igual você falou do DNA, depois com a tecnologia, com a ciência avançando, que aconteceu? Tem o neodarwinismo, que seria a teoria de Darwin com as novas ideias, né? Agora, diante da descoberta da molécula de DNA, de como ela funciona, tudo isso daí vai acrescentando. A teoria, na base geral, ela não caiu, né? Não tem fatos novos, embora muita gente acha, né, já. Tem até um livro que chama O Ponto Cego, de Darwin, coisas assim que ele não abordou, coisas assim. Então, quer dizer que a teoria ainda é válida, nas principais universidades, no meio científico, ela ainda é válida. Né? E ela influenciou muito o naturalismo, sim, com certeza. Pode falar, Fernando, mais alguma coisa? Não, eu queria. Tá bom. Porque dentro do darwinismo, houve essa influência óbvia. Não sei. Naturalismo. Houve essa influência, obviamente, na literatura. Uhum. O P.C. Émile Zola, ele que não foi a Thérèse, viu, Érica? A Thérèse foi a primeira a lançar um livro, né? Dentro desse contexto. Mas o Zola, ele é que é né? Um dos
se não o principal mentor dessa transmutação, né, do realismo para o naturalismo. Então, quer dizer, a influência aqui hoje foi essa mudança mesmo que Manhã estava falando, né, e Inês também, da transição, e isso ocorreu interessantemente na passagem do século XIX, do século XIX para o século XX. Se vocês observarem, há uma mudança dantesca na parte da literatura com relação a exatamente isso aí. Pouca poesia, tinha poesia, claro. Esse Émile Zola, ele era dramaturgo, ele era contista, ele era poeta, ele era escritor, enfim, mas prevaleciam mais quem? Os escritores, né? Escreviam lá os seus romances, as suas histórias e tal. E eles tinham, e eles que relatavam e começaram a relatar a miúde. Essa foi a transformação, foi realmente a quebra do véu. Eu fico meio sem palavras, porque só tem dramas aqui. E eu tenho que ficar comedido com as minhas palavras nesse negócio, né? Mas essa é a mudança fundamental, por tudo que a Érica passou aqui, né? E pelo que a gente observa, foi a mudança fundamental. Quebrou-se o véu, ponto. É bem assim, Fernando, porque dentro essa transição, o que é que acontece? Acontece uma corrente de pensamento, né? E aí se destaca o positivismo, determinismo, evolucionismo, marxismo, e ainda vem um pouquinho aí da questão da psicanálise que foi desenvolvida por Sigmund Freud, que é uma casada assim bem legal, e que, como você disse, a gente tem que ficar se limitando nas palavras para não ser tão despojado, né? Mas essa transição aí entre o realismo e o naturalismo, de fato, é fortalecer mesmo, porque quando sai do realismo para entrar no naturalismo, tudo fica muito mais liberado, tudo fica muito mais fácil de ser utilizado. Eu vejo isso muito e costumo fazer comparação com a juventude atual, a sociedade, né? A maneira que eles se expressam na sociedade, falar com xingamentos, que algumas pessoas, tipo, eu às vezes não consigo entender, porque precisa cada uma palavra um xingamento na conversa, mas é bem assim que funciona. Tem gente que só fala assim, né? Isso. E aí você entender, aqui na Bahia é o tá ligado, aí falam a palavra caralho por segundo. Então, são assim os discursos que já vêm daí, né? Dessa transição aí do que é real para o que vai se transformar natural. E todo esse discurso faz parte de uma situação social. Né? Então, é isso. Eu vejo que o naturalismo, na verdade, obviamente, como dizia meu finado pai, o céu e o inferno estão cheios de pessoas bem intencionadas, né? Era fazer com que a verdade chegasse de tal modo e que pudesse ser esclarecida de tal modo a que se consertasse as coisas. Essa era a ideia, essa foi a ideia fundamental do naturalismo. Só que, não sei, a coisa só se modernizou naquilo que eu falei, avanço tecnológico e aumento populacional, né? Só nisso. Porque, no mais, o homem continua na caverna.
Mas a gente continua buscando, por exemplo, essas questões sociais. Tem uma passagem que tem até uma parte que é a agressão à mulher, que é uma coisa que vem desde... Por isso que eu falei com a Inês, quando ela puder e tiver um tempo, tem um poema na minha página chamada As Bruxas que Nunca Existiram. Porque as mulheres sempre foram execradas, né? Como ainda acontece, né? Mas imagina naquela época que não tinha filtro. Quer dizer, não tinha filtro nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. Principalmente dentro de casa. Mas essa é a transição, que seria para uma melhora, para melhor esclarecimento dos fatos e das coisas, e, no entanto, a gente percebe que, por exemplo, tivemos agora aí um período trágico que está se tentando modificar nível de pensamento, né? Na questão comportamental. Eu, por exemplo, eu saio aqui para ir trabalhar e na estrada próxima aqui onde eu moro tem uns 4, eu chamo de inferninho, mas tem uns 4 lugares que fica tocando. É funk, cheio de gente, cada um toca uma música diferente, e para eu passar, os caras estão todos errados no meio da rua e eu tenho que pedir licença. Eu tenho que pedir licença. Então, quer dizer, veja como é chato isso, né? Mas vamos lá, nós estamos aqui, eu sempre digo que a nossa função, enquanto poetas, enquanto escritores, é relatar, sim, os fatos, mas também fazer uma coisa que, por exemplo, a Léa, que é minha filhada, ela faz com maestria. Ela orienta na escrita, ela sempre dá um toque. A Léa sempre tem um toque de, tipo, abre os olhos, abre os ouvidos, né? Abra a mente, porque é isso que a gente deseja, né? Ninguém está querendo acabar com a arte ou com a liberdade de quem quer que seja. Todavia, as coisas elas devem ter um limite, né? Devem ter um Posso limite. falar uma coisa? Por favor. O realismo, ele sempre existiu. Até hoje. Ele sempre ficou emudecido. Foi o tempo, a liberdade de se dizer alguma coisa que soltou ele. Posso ler aqui uma coisa? Posso? Pode. A realidade se deita em poesia. Não pode... Espera aí que eu estou ceguinha hoje mesmo. A realidade se deita em poesia, não pode encontrar fronteiras. Diz o que foi e é no dia a dia. Não esconde versos entre barreiras. Realismo é o libertar da vida, onde ele conta e faz o acontecer. Não teme, ai, meu Deus, não teme consensos, se faz ouvido, diz o que acontece, doa a quem doer. O realismo começa nas manhãs. Durante o dia, a proporção se vê. Na noite, explode todas as emoções. Sempre esteve vivo, mesmo sem dizer. É uma questão de querer, é uma questão de poder. Sempre foi assim e sempre vai continuar a acontecer. Bravo, bravíssimo. Inês, você está querendo falar? Ana, sou eu. Que eu não falei ainda, né?
Fala, Carla. Elas falaram, se empolgaram, e eu fiquei aqui de lado querendo falar. Minha afilhada magistral, viu? Hã? Não, perdão, eu te interrompi. É a minha afilhada magistral, Ah, a Leia, que acabou de falar agora. sim. Fala, Carla. Pronto, eu vou dizer assim, o que é que eu achei assim, quando eu ouvi, né, os trechos que Erika estava lendo aí. Me parece assim, um psicólogo, escritor escrevendo, né? Porque faz uma análise dos personagens e de uma forma assim que nada escapa, né? É curioso, assim. Os detalhes, né? Até o verde do As vestido. patologias, né? Tudo que. Todos Não, os até o detalhes. verde do vestido ele fala. É, é interessante. E também aquela parte eu achei interessante a parte do cortiço, né? Uhum. Como é para quem nunca morou no cortiço, é interessante, porque a gente fica vendo como é o dia a dia, né? Eu achei interessante. O que se faz, como é que amanhece, como são os personagens. Achei bem interessante também. Mas é isso, é assim, né? Porque o naturalismo é uma extensão. Também, né? O naturalismo, como se falou, né? Uma extensão do realismo e é bem objetivo, né? É como um cientista ali falando. Seja ele um psicólogo, não sei, um médico. Eu senti assim como um misto de psicólogo e médico, em alguns momentos. Interessante. Tamanhos detalhes, né? É um romance bem objetivo mesmo. E eu fiquei imaginando, né? Me veio assim na cabeça, meu Deus, se um romancista uma pessoa do romantismo, né, lendo um livro desse, imagina o choque, né? Porque eu me lembro que quando nós falamos sobre o realismo, tem sempre aquele choque, né, de ideias na época, né? O que causa, né? Se o realismo causou isso, imagine o naturalismo, né? Porque realmente eu acho que por isso, né? Por ele ser tão, como se falou, né? Escrachado. Eu estava tentando, me fugiu a palavra, eu estava tentando encontrar a palavra para escrachado, um sinônimo, mas não me vem agora. É tão escrachado mesmo que chega a ser que chega a ser realmente o assim, a gente não pode falar muito em oposto em literatura, né? Porque tem as nuances, mas chega a ser realmente o oposto do romantismo, né? Romantismo, aquilo tudo idealizado, e o naturalismo mais ou dito, menos, né? Porque Castro Alves tem um pouco disso, né? Ele falava mesmo que era tudo imundo. Ele realmente escancarou a escravidão, né? O mundo todo. De certa forma, ele já estava ali à frente, um pouco à frente do tempo dele, né? Como sempre, né? Pois é. Então, imagine um José de Alencar, né? Esse Castro Alves já era começando o realismo, mas esses escritores românticos, né? Imagine eles lendo um romance deles. Mas o direcionamento do Castro Alves, ele era um direcionamento, digamos assim, diferenciado, né? É político-social, mas né? Ele era mais voltado para realidade social no sentido, né? De costumes, né? Uhum. É diferente. Castro Alves já tinha outra. Tem um sujeito que eu admiro muito, que ouço pouco falarem dele, Joaquim Nabuco. Essa notícia. Uhum. Joaquim Nabuco foi uma sumidade. Foi uma sumidade. Sabe, quando eu lendo uma coisa do Joaquim Nabuco, eu achei muito interessante, porque quando a Princesa Isabel, porque foi dentro desse período aí que a Princesa Isabel aboliu, entre aspas, aboliu a escravatura. Né? Foi nesse período. E o Joaquim Nabuco ele disse o seguinte:
Não adianta você libertar os negros, os pretos, né? Você libertá-los, e não dar terra para eles. É. Porque ele sabe trabalhar na terra, e ele veio de lá da terra e aqui continua trabalhando fundamentalmente na terra. Então, uma vez vivo, tinha que deixar ele produzir na terra e constituir a família, a casa, etc., na terra, e produzir na terra. Seria digamos, uma mini-reforma agrária. Só que eu fico me contendo, porque senão a gente entra em assuntos outros, né? E cada um de vocês tem um modo de pensar diferente, né? E eu fico receoso até de porque eu me exalto, né? A verdade é que eu me exalto. Mas eu tenho que me segurar, porque eu estou aqui com mais 8 pessoas que pensam diferentes de mim, que são diferentes de mim. Parece um escândalo. Né? É isso que eu queria. É para eu ler? Qual é a parte? Eu acho que isso é Manhã viu o cabelo que eu tô aqui morrendo. aqui falando sobre o realismo no Brasil. A manhã encontrou aqui algumas curiosidades. É para ler o quê? Ela pediu para ler isso aqui. Não, é só isso aqui. A princesa Isabel, cujo nome completo era Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga, era casada com o Conde D, proprietário de vários cortiços no Rio de Janeiro. Você já pensou? Você sabia? É uma categoria lá, você sabia, umas curiosidades. Que coisa porque quem criou... Não sabia, não. Eu acho que eu nunca tinha lido isso, né? Quem criou essa coisa que se chama hoje de kitnet, se chama hoje de esses apartamentos que são um colado no outro, que não tem mobilidade alguma. Quem inventou essa coisa diminuta para ganhar dinheiro em pouco espaço foram os judeus. Veja você como são as coisas. Então, a coisa é muito mais ampla do que a gente supõe. E cada vez que futuca isso, né, que mexe nesse vespeiro, aparece mais coisas. É impressionante, eu fico impressionado com isso. Né? Mas é o que há. Né? É o que há. Leia, quer falar, Leia? Você está sem som, Leia. Seu microfone. Eu estava dando até logo para minha madrinha. Quem é a sua madrinha? Maria Lúcia Gerep. Não gostei disso, não, mas tudo bem. Mas vamos... Olha só, não gostou. Você é o padrinho oficial. Ela é minha madrinha de coração, de alma. Pronto. Léia, ele está com ciúmes de nós, viu? Tá. Deixa ele ficar com ciúme. Eu sou ciumento e não nego. Eu amo a Léia. Linda. Eu sou ciumento e não nego. Bom, gente, então, Érica, me perdoe por eu ter tomado essa frente aí, mas aí você é a coordenadora, me perdoe. Eu passo para você, que eu acho que assim, que nos pontos que algumas coisas que poderiam ser abordadas, que eu, né, não sei se alguém queira falar mais alguma coisa, aí você, por favor, coordena, que eu vou fechar até meu microfone aqui. Muito obrigada por você ter feito essa intervenção. Como eu disse no início, eu estou assim, sabe? Estou aqui, não estou. É uma sensação meio esquisita. Mas... Viu ali a mão. Desculpa, Érica. Tudo bem. Mas as considerações que vocês fizeram foram perfeitas. E, Rosângela, é a sua vez. Pode falar. O microfone é seu. Não, Leia. Eu só estava ouvindo a Leia, estava ouvindo. Eu falei muito. Muito obrigada, Leia, pelo texto. Ele vai entrar em reforma, porque eu fiz aí, vocês falando, eu fiz ele. Ainda é PhD, escreve na hora. Eu sou assim. Quando eu crescer, você é igual. Isso daí é muito perigoso. Verdade. Isso Ela é muito super. perigoso. Ela é Porque super, a Léia. Eu esquento na hora.
Mas é muito bacana, Leia, surgir as ideias na hora e conseguir Quem sabe faz ao transmitir, né? E quem sabe faz ao vivo, faz a cores ou em cores. Então, assim, as considerações também de manhã foi muito legal dessa transição que ela trouxe, né? E o texto que ela pediu para ler, a curiosidade. Cada vez que a gente se encontra mais é evidenciado a necessidade do estudar mais, do ler mais, de buscar mais, porque mesmo que a gente tenha vivenciado a literatura lá no nosso modelo de estudos, outras coisas vão surgindo, inclusive, Inês, a história do distrito onde eu nasci tem uma ligação muito forte com Portugal, uma ligação com o João Amaro Parente, o filho de Estevão Baião Parente. E é muito legal quando a gente para fazer essas leituras, essas observações, a gente se depara com coisas novas e que faz com que a gente vá em busca de mais conhecimento. É uma fonte que a gente nunca para de beber. E quando traz essa questão, João Amaro, que está lá na história de Portugal, e com a história do distrito onde eu nasci, e aí eu percebo que muita coisa está casada com o realismo e que bem timidamente entra na questão naturalista, quando traz muita questão do preconceito, de como é analisada a questão do preconceito, como é colocada as situações indígenas no nosso país, que agora ficam até limitando, né? A gente não pode nem falar mais índio, e a gente sempre falou índio, então tudo isso vem dentro desse contexto aí amarradinho da história literária, né? Nesse campo literário. E essas curiosidades foram muito bacanas, depois é bom que você poste para a gente de uma outra forma, para que a gente beba também da fonte das curiosidades, viu, manhã? Tá fechado. Foi manhã que puxou. Foi Pois manhã é. que a gente estava aqui falando e ela estava ali, ó, só aqui, olhando. Eu sabia o nome da princesa Isabel. Esse livro é da gente, eu acredito que a gente deve ter lido isso, mas isso há muito tempo, né? Essa coisa de 25 Sim, anos sim. vai se perdendo. Eu não sabia era que o Conde B possuía tantos cortiços. Já pensou? Sim. Isso, não é? Olha a realidade escondida aí, ó. Olha Pois aí. é, verdade, Leia. E Todo quando a gente... mundo explora os menos abastados. Os mais abastados sim. sempre exploram. E quer ver uma coisa, Inês e Leia, que acontece quando está ensinando literatura no ensino médio, quando traz o cortiço como uma obra para leitura, se o professor ele não se atentar para os detalhes que tem no livro, não consegue perceber algumas coisas que aconteceram lá naquele momento. A questão do homossexualismo mesmo, né? O envolvimento das duas meninas lá no cortiço, que fica muito lá escondidinho, a gente não vê o que lê atrás. Sempre existiu, estava lá, ninguém notou. Então, e isso passa pelo percurso do estudar mesmo, do pesquisar, do analisar, do ler várias vezes, do perceber o que é que está ali, naquele livro, de fato. E aí é esse caminho que a gente precisa fazer, e como ele é bacana. Lá no Darwin, já tem muita coisa que já surgiu sobre os estudos de Darwin, e eu já escrevi alguma coisa a respeito num trabalho, depois eu vou procurar para dar para você ver. E essa coisa camuflada fere interesses de países, né?
essas descobertas novas que estão Verdade. camufladas ferem as potências, as grandes potências, né? Então, eu escrevi, e o que aconteceu? O meu livro sumiu da biblioteca. Não dessa biblioteca. O meu livro, quando eu dei entrada para registrar, ele sumiu. Aí mandaram um bilhete para mim, uma comunicação para mim, de que o meu livro estava faltando uma documentação, que a cópia do, não sei se foi do CPF, uma coisa assim, que não estava, não parecia ser do original. Eu tinha 2 dias para apresentar esse documento, senão eles iriam queimar o livro diante de 5 funcionários. Aí eu senti logo a má fé, né? Aí eu voltei lá, no mesmo dia eu voltei lá e entreguei o documento. E eles disseram que foi engano, o documento estava certo, que o livro tinha sumido. Então, você já viu, o livro tinha desaparecido. O livro tinha desaparecido e depois uma pessoa com quem eu fiz uma amizade, ela me contou realmente o destino dele, né? O que aconteceu. Que não posso falar aqui. Então, mas lá eu tenho a cópia, porque eu fiz o livro, logicamente, que está lá no meu computador, gravado, né? E existe muita coisa que ele falou nova, e muita coisa que já devia estar por aí, mas que os interesses maiores vão abafar qualquer comunicação. Porque eu não vou dizer que eu seja uma cientista, mas eu já fui uma cientista em vidas passadas, para quem não acredita. Eu já fui uma cientista. E nessa vida, eu já venho com uma tendência de pesquisa. Eu pesquisei, eu intuo, eu peguei livros, eu fiz uma opção de coisa. E é um trabalho riquíssimo. É um trabalho riquíssimo, mas que eu sei que se eu colocar o pé à frente, eu vou sofrer uma grave sanção. Sim. Mas que a coisa já era assim no passado, né? Se você escrevesse alguma coisa além do seu tempo, esteja certa que você estava mandada para morar sozinha lá não sei aonde, na Raiva Parto, né? Ou morta. Então, a verdade nem sempre pode ser revelada. O realismo nem sempre pode ficar em dia. Né? Então, por isso que essas estações, eu chamo de estações, essas estações, elas sofrem muita ventania, elas sofrem grandes tempestades, né? Então, a gente sabe que nem tudo que está acontecendo está no livro, porque não pode. Não pode, exatamente. Nós vivemos, apesar do discurso democrático, da liberdade de expressão, Sim. Não existe. Nós somos limitados a um seriado de coisas. Quando você chega num certo ponto, onde os interesses vão ser feridos, aí você já está tolhida. Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que nós moramos no país da democratura. Democracia para umas coisas e ditadura para outras coisas. Então, essa tal liberdade aí de expressão, ela fica escondida em algum lugar que a gente não vê, aparece só quando é conveniente. Liberdade, só nas escolas de samba. Vai cantar liberdade na escola de samba e você consegue. Sim, sim. Porque dá money. Money corre. Então, não posso falar muito não, por isso eu fico calada. Porque se eu for falar muito,
Daqui a pouco tem uma acadêmica aí que vai sumir. Então, não dá. Então, é isso aí. Muito também bacana, já estou nos finalmente da vida, então agora não adianta mais. A minha geração não veio com a minha cabeça, né? Foram para outras áreas. Mas a coisa permanece. Então, eu escuto e digo assim, meu Deus, eu estava ouvindo você dizendo assim, meu Deus, a realidade estava lá. Sim. O nascer é uma realidade. Cada um que nasce pode estar nascendo no valão, na cidade, no mato, pode estar nascendo nas alturas, está nascendo na maior dificuldade. Ela existe, mas ela nem sempre pode ser falada. Nem pode se fazer versos sobre ela. Porque os versos serão punidos, serão caçados, eliminados e escondidos. Uhum. É isso aí. É a dura realidade. Sim. Eu estava para fazer literatura. Eu não fui fazer literatura. E eu acho que é por isso, porque eu já estava eu acho que eu já estava com um número já. Então, não dá certo. Para que vocês tenham uma ideia, quando começou a haver aquele incêndio nas terras Yanomamis, a Gerep é testemunha disso. Eu ia escrever, fazer poema sobre aquilo. Eu escrevi, padrinho. Sim, mas se eu tivesse escrito a forma como eu escreveria, a coisa ia pegar para o meu lado, porque eu já fui bloqueado pelo Facebook por 90 dias, algumas vezes, por 60 dias. É que eu não falo nada, eu fico na minha. Mas eu sou bloqueado. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que ir no desmatamento da árvore de ébano, lá na África, para poder chamar a atenção do que estava acontecendo aqui no Brasil. Eu tive que fazer isso. A Gerep é testemunha, tanto é que eu escrevi sobre a árvore de ébano, né? Da destruição das florestas e das matas de ébano na África, que é uma madeira, por dentro, ela é bem escura, né? E é madeira de lei, que é uma madeira fortíssima. E havia móveis na realeza, né? Exatamente. Com ébano. Exatamente. Então, eu tive que fazer sobre ébano, porque aí eu fui na necropolítica, sabe, eu não tenho... Porque você tem que buscar recursos para escrever quando você percebe que você está sendo tolhido de externar. E olha que eu faço isso de forma prudente. Eu não sou imprudente nas poesias que escrevo, né? Eu não sou imprudente. Mas, como eu já tinha sido bloqueado várias vezes, por 90 dias, imagina você ficar 90 dias sem poder postar nada. Já fiquei, Fernando. 60 dias sem poder postar nada. É mesmo que você ficar sem café de manhã, não é? Pois é. Sim, porque é mesmo que ficar sem café de manhã. Sabe por quê? Porque a poesia é a poesia. Né? Escrever poesia é escrever poesia. Não precisa ser um Rambo para fazer poesia, basta fazer poesia. E aí a gente, porque é como eu falo sempre, a função nossa é relatar e delatar. Claro que a gente externa também as coisas de amor, etc., tudo bem, mas existem situações e momentos que a gente tem que também alertar e falar, porque quem nos lê, muitas das vezes a gente pensa assim, ninguém me lê. Vai nessa. Há sempre quem nos leia, sempre há quem nos leia, goste ou não, há e sempre haverá. Essa que é a grande questão. Mas vamos lá, porque nós, quando eu falo mesmo, e repito, nós que gostamos de escrever, nós escrevemos, temos uma responsabilidade dantesca. Inclusive, de vez em quando, a Rosana ela dá uma lapada também, a Gerep também dá uma lapada.
no sistema, né? E quando se faz necessário, tem que dar mesmo. Toda vez em que se fizer necessário, tem que fazer. Não tem jeito. Não tem jeito. Agora, sabe por que os movimentos começaram a chegar já para a virada do século XIX e XX com mais rapidez? Porque as naus também eram mais rápidas, ficaram mais rápidas. Então, porque tudo no Brasil dependeu de quem? De Portugal. Né? O que foi, de certo modo, foi o que foi, mas não tem mais como voltar à história. Ninguém muda o passado. Né? Porque as naus mais velozes eram as inglesas e as holandesas. Eram as naus mais velozes que tinham. E era o único meio de transporte. Né? Era o único meio de transporte. Então, para as coisas chegarem, você imagina os intelectuais trocando, né? Se reunindo aqui no Rio de Janeiro e trocando. Poxa, fulano escreveu o livro tal, o Vitor Hugo fez isso, fulano fez aquilo, Bertrand, até chegar em nossas mãos as informações, já tínhamos passado anos. Por isso que a gente fica um hiato em alguns pontos no que se refere a essa questão de desenvolvimento. Mas muitas traduções são truncadas. Mas o Machado de Assis não se preocupava com isso, não. Ele largava a raquete. Ele traduzia, para mim, foi o maior tradutor que esse país teve. Foi Machado de Assis. Ele, para mim, foi o maior tradutor. E, principalmente, quando ele traduzia o Vitor Hugo, nossa, que coisa fantástica. É coisa para ficar... Né? Para viajar mesmo. Coisa para viajar. Mas é isso, é a nossa função. Gente, são 20 horas e 57 minutos. Infelizmente, eu trabalho de madrugada. E eu ainda vou, depois da nossa conferência aqui, eu vou tirar uma pestaninha, né, porque eu tenho que me manter acordado. Porque o meu trabalho é um trabalho de muita responsabilidade, eu não posso sequer piscar os olhos. Né? Bom, mas, sinceramente, eu falo de coração. Hoje, claro que todos os outros eu adorei, mas hoje eu acho que a gente ultrapassou a barreira. Fale, Inês. Eu me lembro muito de um hino que nós temos. Vocês já falaram em liberdade, eu aqui com a Inês, me lembrando dele. O hino da Proclamação da República. Seja um palio de luz desdobrado. Quer que eu bote a letra para você? Sob a imensa nação. Como é? Sob a larga amplidão do céu. Este canto rebelde o passado vem remir dos mais torpes de Abel. Seja um hino de glória que fale de esperanças de um novo porvir, com visões de triunfos embale, quem por ele lutando surgir. Olha, liberdade, abraçada sobre nós, das lutas, da tempestade, daqui somos sua voz. Eu sou de uma geração que essa é uma coisa linda. Antecede um pouquinho a de vocês, só um pouquinho, mas que a gente todos os dias achava-se a bandeira, cantava-se o hino nacional, e se cumpria com todo esse protocolo. Todo dia, todo mundo mais cedo na escola, que era para dar tempo. De terminar de achar a bandeira e entrar para a sala de aula. E detalhe, em fila, porque se não entrasse em fila, até a entrada na cabeça levava.
Muito bem. Então, eu posso falar que fui dessa geração. Pronto. Eu sou dessa época. Você estava dessa geração, então eu sou dessa. Década de 60. A gente ainda pegou um bocadinho isso aí. Não, vocês são criança ainda. Não, mas eu cheguei a cantar muito hino. A minha foi da década de 50, de 40. Sim. Os colégios da base aérea de Santa Cruz cantavam. Não, eu estudava em um colégio do Estado, que eu nasci no estado da Guanabara, né? Nasci no antigo estado da Guanabara. Aí depois, na década de 70, criaram o estado de Coma e unificaram o estado do Rio com o estado da Guanabara, enfim. Era, na época, a maior renda per capita do Brasil. Eu sempre falo isso, sou até chato, porque eu não fui consultado para essa fusão. Ninguém me perguntou se eu queria. Né? E unificaram. A capital era Niterói, passou a ser Rio de Janeiro. Fomos perdendo tudo. E o senhor Juscelino Kubitschek estoporou o dinheiro que tinha guardado do INPS para construir Brasília. Essa que é a realidade que ninguém gosta de falar, né? Mas é a realidade. Já dilapidava já desde aquela época. Foi construir Brasília. E construiu. Tirou do papel. Tudo bem, Brasília já está lá. Não tem mais como derrubar Brasília. Deixa Brasília lá. Mas que foi um caos à época, foi. É muita coisa que acontece que a gente fica impotente para poder realizar, para poder... E que às vezes até chateia. Sabe o que é isso? Realismo. É o realismo. Meu padrinho não vai ficar contaminado, não, pelo realismo. A realidade está aí. Nua e crua. Ela está nua agora, a realidade. Está nua. Gente, vocês não vão me levar mal, mas eu vou dar boa noite para Carmen Lage, para a Giane, para minha afilhada Léia. Eu quero dar boa noite também, porque eu estou muito gripada. Para a Inês. Estou agoniada aqui. Ô, Fernanda, a gente já está chegando ao finalzinho mesmo, já é hora da gente se dispersar. Porque senão, às vezes, vocês querem ficar um pouco mais, aí eu vou atrapalhar vocês. E eu não quero ser um estorvo na vida de vocês, ao contrário. Né? Para com isso. O meu padrinho, o senhor não dorme de dia, não dorme à noite. Dormir. Dormir. Qual é a sua raça? Eu sou raça ruim, eu sou da raça brasileira. Eu sou uma... Não pode ser zumbi, não pode. Não dorme de dia, não dorme à noite. Pode dizer que é mameluco de casa fora. Eu acho que ele descobriu algum elixir aí, tem que começar a vender. Não, porque eu tenho uma genética... Eu brinco com uma coisa que eu digo. Eu sou feito de uma argamassa ainda, né? Com 65 anos, eu sou feito de uma argamassa que não existe mais. Uma argamassa? Que não existe mais. A minha argamassa do qual eu fui feito não existe mais. Essa é a realidade dos fatos. De mim para baixo, alguns têm um pedaço, têm um pouco e tal, mas são poucos. Cada vez menos se vê. Cada vez menos se vê com esse tipo de argamassa. Eu, graças a Deus, eu sou um homem forte. Né? Eu sei pelas coisas que eu já passei, cada um de nós sabe o que passou na vida. E, enfim, coisas que eu tive que fazer, enfim. Né? Inclusive situações médicas. Mas eu sou um homem forte, eu estou aqui, ó. Estou aqui firme e forte. E tudo meu só vai parar quando me derem o meu último documento. É o tal eu até já sei qual é. Atestado de óbito. Se eu receber o atestado de óbito, eu paro. Eu prometo a vocês que eu paro. Não prometa, não. Eu vou parar. Vou prometa, não. Vou tirar umas férias. Vai tirar férias, mas não prometa que vai parar. Tirar férias. Olha só, gente. Porque vai perdurar depois do atestado de óbitos.
Suas realizações vão ser realizadas ainda. Queira Deus que sim, eu não sei. Aí vai... Eu até questiono assim, eu falo, no bom sentido, Deus é muito bom para mim, ele gosta muito de mim. Apesar de eu ser um cara todo atrapalhado, ele gosta muito de mim. Gosta mesmo. Ele não desiste, minha rainha, boa noite. Ele não desiste de nós. Deus não desiste de nada. Não, mas eu também não desisto dele, não. Ele que não se aveste, não, porque eu também não desisto dele, não. Zereto, boa noite. Inês, boa noite. Manhã, boa noite. Carlota, que já sumiu, boa noite. Léa, minha filhada. Boa noite. Boa noite. Ninguém consegue. Érica, cadê você, Érica? A Érica saiu. A Érica saiu. Já começou. A Érica deu uma saidinha. Porque eu não estou vendo a Érica mais aqui no meu... Padrinho, ela deu uma saidinha necessária. Peraí. Tá bom. Não, eu vou tomar banho. Érica. A Érica aí, ó. Eu tenho todo um ritual. Eu tenho todo um ritual. Até... Voltei, gente. Oi. Obrigado, Érica. Você é maravilhosa. Todas são maravilhosas. Obrigada. Eu digo sem demagogias que eu sinto um orgulho imenso de estar com vocês, de trocar com vocês e de tudo que vocês me oferecem, me passam, eu só me engrandeço. Fica com ciúme não, Rosângela, você está no meio também. Entendeu? Eu não vou parar de espirrar. Tá bom? Muito obrigada. Eu vou passar para a Érica, porque ela que é a diretora cultural, não sou eu. Por favor. Vou fechar aqui o microfone. Beijo. Ademã. Ok, obrigada, Fernanda. Eu vejo que aqui dá para a gente encerrar nesse momento gostoso de estar com vocês. Eu peço desculpa porque eu não estava 100% hoje, mas a vida, ela faz dessas coisas, né? E Deus nos surpreende com notícias que a gente vai em busca da explicação, mas a gente não tem, porque senão não seria direcionado por Ele as coisas que acontecem. Mas, com todo o meu respeito ao Deus Criador do Universo, eu sei que todas as coisas que Ele faz consciente do que Ele faz e porque Ele sabe o que precisa ser feito. E que eu não preciso, em momento nenhum, ficar questionando demais. Eu só não aprendi ainda a lidar com a morte com facilidade. Eu não aprendi ainda. Nos primeiros instantes, entender que a pessoa precisava ir embora. Mas isso, com o tempo, talvez eu consiga entender que cada um tem sua missão aqui e que quando Deus finaliza, é porque já estava na hora de finalizar. Então, assim, foram duas pessoas ao mesmo tempo que se partiram e que fez parte da minha história e que em muitos momentos me fez ser o que eu sou hoje, que foi um professor, foi um colega de trabalho que soube validar as coisas que eu fazia, que soube me erguer no momento que eu mais precisei. Mas quero agradecer também a vocês por estar aqui presente, pelo momento vivido com vocês, né? Gratidão. E que no próximo encontro eu vou estar 100% em nome de Cristo. Muito obrigada, Maninha, pelas considerações que você colocou, pelas curiosidades. Léa, pela disposição e por nos alertar, né, que o naturalismo sempre esteve guardadinho. A fala de Fernando, bem pertinente. Minha madrinha, Maria Lúcia, muito obrigada pelas colocações. Obrigada, que ficaram Eu que agradeço. escutando.
Carmen Laje ficou quietinha ali, escutando. Na próxima eu vou ouvir tua voz, a gente vai dialogar mais, como também Jeane, a nossa gatinha aí, ó, a nossa gatinha, que está aí toda já preparada para um evento literário. Aquele abraço no coração, bem apertado. É bom apertar o coração, mas com energia bem positiva. Muito obrigada a vocês por esse momento. Deus te abençoe. Felicidades. Um beijo, meu amor. Tchau, Fiquem bem. Obrigada. Deus abençoe a todos. Um Tchau, beijo. meu bem. Olha, eu só me lembro uma Beijo. coisa nessas lives. A Carlota sempre some. Carlota, É o calor que está fazendo aqui. foi lavar o rosto de novo. Vocês não imaginam o calor que está fazendo aqui hoje. Quase 40 Aí, graus. calor? Calor está fazendo aqui.